imortal. Tem gente que a gente pensa que é imortal, que nunca vai nos deixar, que vai estar sempre aqui. Mas todos os homens, todas as mulheres são mortais. E a morte da doutora Angelita Gama me pegou de surpresa. Eu confesso que eu não sabia que ela estava doente desde o dia 6 de maio. E ela morreu ontem, dia 30 de maio de 2026. 93 anos. Ninguém fica para semente, né? 93 anos é bastante idade. Uma idade que ela aproveitou muitíssimo bem. Uma idade que marca uma vida de pioneirismo, de coragem, de luta. Angelita faz parte de uma lista da Universidade de Stanford de 2% dos cientistas mais influentes do mundo. Ela recebeu inúmeros prêmios. Ela foi a primeira professora titular de medicina da USP. E do Brasil, né? Ela foi pioneira em tudo que ela fez, na luta dela contra o câncer de intestino, e ela influenciou muita gente, e é impossível dizer quantas vidas todo o trabalho da doutora Angelita Gama salvou. É impossível, é uma conta impossível de fazer, porque ela trabalhou tanto pela prevenção, ela fundou a Associação Brasileira de Prevenção do Câncer do Intestino, e fora as pessoas que ela salvou mesmo, ali na clínica, na cirurgia, né? Mas quantas outras? Através do seu trabalho pró-prevenção. Para mim, Angelita sempre foi uma referência, um exemplo, um ídolo até. Em comum, a gente tem o fato de ter renunciado à maternidade em prol carreira, né? Eu fiz isso, como ela já tinha feito antes de mim. E eu me lembro dela contar que quando ela estava na pós-graduação, ou no mestrado, o orientador dela disse: eu não vou orientar você. Você é mulher, você está aqui ocupando o lugar de alguém que vai fazer carreira e você não vai, porque você é mulher, você vai acabar casando, tendo um bando de filhos e largando toda a sua carreira. Então, você está ocupando indevidamente o lugar de alguém. Como estava enganado esse professor, né? Pois é, não houvesse Angelita Gama, quanta coisa não teria acontecido na área da prevenção e do câncer do intestino. É isso, e ela se foi. E eu fico muito triste, mas é a vida, né? Morrer é da vida, já diria Noel Rosa. Morrer é da vida. Então, descanse em paz, minha querida doutora Angelita Gama. Para homenagear a doutora Angelita, vamos ver um trecho do programa Saúde Feminina, que ela gravou comigo há alguns anos atrás. Gravei muitos programas com a doutora Angelita nas minhas 3 décadas de TV aberta e depois na TV por internet também. Está entrando no ar mais um programa Saúde Feminina. Doutora Angelita Abergama, coloproctologista, diretora do Instituto de Cirurgia do Aparelho Digestivo da Beneficência Portuguesa e chefe do Departamento de Gastroenterologia da USP, professora titular da USP. É a nossa convidada de hoje mais uma vez. Muito obrigada, doutora, pela presença.
Doutora Angelita, a senhora é uma das primeiras professoras titulares da medicina no Brasil, né? Acho que no Brasil, acho que até no mundo, né? Acho que sim mesmo. Na USP são poucas as professoras titulares, mas me precederam algumas que fazem cadeira básica. E de medicina interna mesmo, me precedeu uma que faz a parte de doenças infecciosas, a doutora Ticamai, e a outra que faz reumatologia, que é a doutora Heloísa, muito boas. E eu faço a parte de cirurgia, eu fui a primeira, eu acho que no Brasil todo e no mundo eu tenho a impressão que não tem mesmo. Não tem, né? Por que será? Porque cirurgia é uma especialidade considerada a especialidade masculina, mas isso mudou muito. Mudou muito porque hoje estão se formando numerosos cirurgiões, tanto no Brasil como no exterior. Eu recebi há pouco tempo 3 títulos de membros honorários de 3 sociedades importantes, American College of Surgeons, American Surgical Association, a European Society of Surgeons, e eu fui a primeira mulher a entrar como membro dessas sociedades. Mas nós vamos aos congressos hoje em dia e são assistidos por muitos cirurgiões e numerosos cirurgiões estão se formando, porque cirurgia é realmente uma especialidade muito compatível com o sexo feminino. Não há nada que um homem faça que uma mulher não possa fazer. Então, eu acho que é um caminho aberto para as mulheres que querem fazer cirurgia. Agora, a gente repara que tem muita estudante de medicina, acho que são até mais mulheres do que os homens na faculdade, tem muita médica. Basta olhar, não precisa fazer nenhuma pesquisa complicada, a gente vê isso. Mas vê também que são poucas professoras, poucas mulheres de carreira dentro da medicina, ainda são poucas. Por quê? É por causa da vida, o tipo de vida que a mulher leva? Eu acho que o caminho é muito árido, é um caminho que demanda, o curso é longo, a residência é longa, a especialização é longa e demora uma série de etapas de fazer teses, concursos, e nesse passar da vida as mulheres têm filhos, têm família. Às vezes é difícil você associar uma atividade acadêmica, não profissional, porque profissional é mais fácil acomodar, mas atividade acadêmica e profissional e familiar nem sempre é fácil. Apesar de que hoje há maior facilidade para criar crianças, é por isso que em vários setores estão aparecendo as médicas. Não houve tempo suficiente ainda. A sociedade tem que se aparelhar, né, para fazer esse trabalho para a mulher, claro, tá certo? Eu acho que no futuro próximo o número vai crescer muito. Eu sei que a senhora não tem filhos por opção, então já foi mais fácil. Para mim foi uma opção porque eu fui a primeira mulher a fazer residência em cirurgia. E aí eu tinha que estar sempre provando que eu poderia usar a vaga de uma residência em cirurgia, que era muito difícil, e eu casando não iria desistir da cirurgia. E eu fiquei sempre provando alguma coisa, provando que eu poderia trabalhar em igualdade de condições que homens, e na verdade acho que eu trabalhei não só em igualdade, mas com muito maior intensidade do que grande parte do contingente masculino, e trabalho intensamente até hoje. Quer dizer, eu não mudei meu ritmo de trabalho. Que beleza, né? Doutora, vamos lá para o nosso assunto, enfim, né? Que a gente sempre tem que falar que a doutora, dos méritos da doutora, que pioneira na medicina. Doutora, o que eu faço para prevenir câncer do intestino? O que é a coisa mais importante? Eu só queria dar um gancho no que você falou do envelhecimento. Com o envelhecimento progressivo da população, o câncer em geral está aumentando, porque o câncer aumenta em função da idade. Além dos fatores genéticos, fatores ambientais ligados à dieta, e que a gente vai falar de prevenção rapidamente, a idade é um fator de risco para câncer. E hoje nós temos uma população idosa de 90 anos, 95. Eu operei outro dia uma senhora com 100 anos, e um câncer de colo evoluiu muito bem. Então, progressivamente, nós estamos operando doentes cada vez mais idosos com excelentes resultados. Então, é importante que a população se conscientize que o idoso pode ser operado no câncer de colo. Para evitar, primeiro nós temos que ter o conceito. Algumas pessoas têm maior tendência a ter câncer de intestinos. São aqueles que têm pais, ou mãe, avó com câncer de intestino. Então, esses devem procurar o médico e aos 40 anos fazer aquele exame especial que é a colonoscopia. Aqueles que não têm na família, aos 40 anos já devem começar a se prevenir e dos 40 aos 50 anualmente fazer uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. Se der positivo, essa pessoa vai fazer a colonoscopia.
Então, isso são maneiras de prevenir, do ponto de vista de propedêutica, de acesso a um diagnóstico. Mas também a gente pode se defender levando um ritmo de vida melhor, porque nós temos que comer melhor, uma comida saudável, rica em vegetais, rica em cereais, rica em frutos, muita água e limitar a ingestão de gordura, limitar a ingestão de açúcar refinado, limitar o consumo de cigarro ao máximo, evitar ao máximo e tomar álcool com bastante prudência, porque há tipos de álcool, como o vinho, por exemplo, e a uva, que são protetores do câncer de intestino, são protetores da doença vascular. Então, hoje nós sabemos que a obesidade é um fator de risco para câncer coloretal. E há estudos interessantes, Isabel, mostrando que os genes que favorecem a obesidade, seguramente eles também favorecem a maior tendência ao câncer coloretal. Quer dizer que quem tem tendência a desenvolver obesidade, junto traz a tendência... Há outros tipos de câncer e entre eles, por causa de mecanismos ligados à atividade da insulina, a maior propensão de câncer de intestinos. E, aliás, Isabel, nós operamos uma quantidade enorme de doentes obesos, enormes, o que dificulta muito a cirurgia. E o ritmo de vida, o exercício, a diminuição do estresse, o consumir desse tipo de dieta, enriquecer com fibras, porque quem come fibras, Isabel, em geral é magro. Porque quem come fibras bastante antes do almoço, antes do jantar, já vai comer menor quantidade de carne, de arroz, de feijão, de batata. Então, é uma maneira, os fatores ambientais, evitar ao máximo os alimentos que contêm corantes, evitar que as crianças comam os corantes. Porque se de um lado eu disse que nós estamos operando uma quantidade enorme de velhos, nós também temos operado muitos doentes abaixo dos 40 anos. Muito jovens, né? Muito jovens, provavelmente ligados a uma dieta que vem consumindo desde a infância. Então, nós temos que evitar corantes e você verifica que toda alimentação de criança tem corantes. Então, nós temos que fazer um apelo aos produtores de alimentos. Né? E nós temos feito... Para achar outras coisas. Não tem corantes naturais? Existe. No Brasil, existe uma quantidade enorme de corantes naturais. Deve ter alguma coisa. Nós temos até conversado com donas de buffet para que esses docinhos de festas de criança... Que são tão lindos, né? Tão atraentes. Mas que contêm beterraba, contêm cenoura, contêm hortelã. Contêm tudo isso que faz bem à saúde. E não os corantes artificiais, que são carcinogênicos importantíssimos. Não tem jeito, né, doutora? Tudo que a gente vive falando aqui no Saúde Feminina, você tem que comer fibras, tem que se alimentar bem, tem que evitar gordura, não fumar, não comer corante. É aquilo mesmo, é a receita da vovó, no fim, né? Não muda nada. Agora, é importante que a população saiba que câncer de intestino não é um terror. É o único câncer que pode ser realmente prevenido. E quando detectado precocemente, o índice de cura é altíssimo. Então, é um câncer de excelente prognóstico, desde que seja detectado no seu início. E os sintomas de câncer de intestinos. Então, é dor abdominal, alteração da frequência de ir ao banheiro, sangue nas fezes. Então, o adulto, acima dos 40 anos, quando tem esses sintomas, tem que procurar o médico. E o médico tem que pensar em câncer. E nós fundamos uma associação, Isabel, e você nos ajuda muito em divulgar, que chama ABAPRESS. ABAPRESS é a Associação Brasileira de Prevenção de Câncer de Intestinos. Temos o nosso site na internet, falamos sobre câncer. Isso depois que nós começamos nessa luta há 4 anos, nós mandamos folhetos para toda a classe médica, em todos os congressos nós levamos. Então, hoje nós notamos que os médicos se conscientizaram a favor da procura do câncer de intestinos e a população também. Então, nós estamos hoje já tendendo a diagnosticar câncer mais precocemente. Graças a Deus, né? Índices de cura altíssimos. Alto, né? Altíssimo. O câncer é curável antes de a gente ter as metástases. Isto é, antes do câncer ter saído do intestino, ter passado para outros órgãos. E mesmo assim, quando a gente detecta as metástases, às vezes a gente pode operar as metástases. E o doente vive, sobrevive. E nós temos hoje drogas quimioterápicas importantes, temos radioterapia. Então, não é para ter um temor de câncer de intestinos. É frequente, prevenível e com um prognóstico excelente.
Quer dizer, mas se a gente chegar lá antes da metástase, a chance de cura é muitíssimo mais alta. Claro, e melhor é chegar antes de ter o câncer. Antes de ter o câncer até, E né? eu te disse, é o único que é prevenível. E é prevenível por quê? Porque quando você faz uma colonoscopia e olha todo o intestino por dentro, você pode achar a lesão que precede o aparecimento do câncer e que é o pólipo. E você tira o pólipo pelo aparelho. Então, a colonoscopia não só te dá o diagnóstico, mas te trata ao mesmo tempo. E você tirando um pólipo pelo colonoscópio, você evita o câncer. Então, é um câncer... Então não chega nem lá, né? É um câncer amigo. Agora, o pólipo também dá os mesmos sintomas? Poucos. Os pólipos só dão sintomas quando são grandes. Então, Isabel, a gente tem que procurar o pólipo. E é por isso que, a partir de 50 anos, fazer o exame. todo mundo, pelo menos a cada 5 anos, deverá fazer uma colonoscopia. Tá vendo? Que aí você pega muito antes e não tem sofrimento, sabe? Não tem sofrimento. É isso aí. Bom, só posso agradecer muitíssimo a presença da doutora Angelita Gama aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigada, doutora.